Pessoal, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, provavelmente a gente já vai estar ouvindo as primeiras repercussões da ida da delegação brasileira para Davos. E é muito importante, eu queria muito fazer esse vídeo, porque a delegação, e teve uma foto muito bacana que foi colocada nas redes, aí num voo onde tá o Bolsonaro, tá o Moro e tá o Guedes voando ali na, acho que tipo uma classe, sei lá, classe presidencial ali do avião presidencial, e é uma ruptura muito grande ver, caralho, tá indo um Paulo Guedes, um Sérgio Moro, um presidente botou esses dois caras de ministro e tá levando eles pra Davos, com os tempos que a Dilma ia com Manteiga, com o Celso Amorim, falar aquela pá de merda, falar que, ou na época do Lula da crise, que aquilo era uma marolinha, que tava tudo bem. Então quando você olha, fala, caracoles, tá o Paulo Guedes indo falar com os investidores internacionais, o mercado tá vindo um cara falar basicamente coisas racionais, quando na verdade coisas óbvias, né? A gente não tá indo levar um pacote de escândalos, a gente tá levando o Sérgio Moro. É muito interessante, é uma ruptura muito grande. Então esse vídeo tá saindo aqui, provavelmente quando você vê, você já vai estar tendo notícias, porque obviamente Suíça, o horário tá lá pra frente, né? E a gente vai saber algumas novidades de como tá sendo o desempenho dessa delegação brasileira. Mas se tem uma área aí que eu tô com muita esperança e muito animado, é essa área que envolve essa relação do Brasil com o universo exterior. Porque o que o Bolsonaro tá levando ali é uma quebra de paradigma dessa participação brasileira nesse debate econômico global. O Brasil está indo com uma agenda claramente liberal, uma agenda claramente reformista e uma agenda claramente aberta a investimentos externos, tanto, vamos dizer assim, em instalações, em infraestrutura, que a gente tem uma infraestrutura paupérrima, ou seja, o governo vai se abrir para concessões, para PPPs, etc. E também investimentos nos nossos títulos, etc. Porque o governo sinaliza uma reforma da Previdência, sinaliza uma austeridade fiscal muito mais dura do que era praticado por governos anteriores, né? Então, nesse sentido, isso são coisas alvissareiras e há uma expectativa muito grande. Então, essa ida a Davos é bacana. De novo, falando pra vocês, eu sou, né, quando eu fiz 18 anos, lá pra 2002, né, eu acompanhei, coitado de mim, todas essas idas do universo, de representantes brasileiros a fóruns internacionais, era o Lula ou era a Dilma, falando inglês, né, não falava inglês, falavam porra nenhuma, falando besteira pra caralho, se achando, aí veio os BRICS, eles arrotando uma arrogância. O que tá havendo agora é essa mudança paradigmática. Então, assim, essa mudança paradigmática que eu citei, ela tem, eu vou fazer um link agora, ela tem um crítico numa figura que eu não imaginava nem que ia estar falando sobre o Brasil, que foi o Steve Bannon. O Steve Bannon foi um dos coordenadores da campanha do Trump, né, e esse é o primeiro link que eu gostaria de fazer. E ele, num jantar com o Olavo de Carvalho, com o pessoal, uma delegação brasileira que esteve com ele lá nos Estados Unidos, ele falou, de certa maneira, ele falou contrário à presença do Paulo Guedes, né, ele é um cara da escola de Chicago. A escola de Chicago é uma escola bem liberal, né? O Milton Friedman era da escola de Chicago e o Paulo Guedes é um aluno da escola de Chicago e ele foi contra, porque a alt-right, essa direita mais nacionalista que o Steve Bannon representa, ela é contrária, vamos dizer, à ideia do livre comércio global, a ideias liberais, né? Se você for atrás dos autores, né? Fritjof Schwann, Júlio Zévola, René Guénon, isso para essa turma dessa escola perennialista que o Steve Bannon curte também, eles são muito contrários, eles vêm com muita desconfiança, eles são muito críticos ao liberalismo. E eu acho muito irônico, né, o Steve Bannon que mora nos Estados Unidos, um país que cresceu graças a ideias político e econômicas do liberalismo, tá agora criticando a gente, né, não criticando, querendo que a gente evite isso, quando justamente uma das razões do nosso atraso é justamente a falta de liberalismo político e econômico na condução da nossa vida. Então nessa guinada histórica que está sendo dada agora, né, que a opinião do Steve Bannon não seja dada como uma opinião séria, ou como uma opinião válida. Não deixemos o Steve Bannon vir com as doutrinas dele atrapalhar os grandes acertos que estão sendo tomados agora. Porque é muito simbólico o Paulo Guedes acenar ao mesmo tempo com uma redução da máquina pública, com essa austeridade, e ter um Sérgio Moro lá, né, mostrando, aliás, para os jornalistas, eles devem ficar muito, puta, um juiz contra a corrupção deve ser de esquerda, né? Eles querem gostar disso, aí quando vem, o juiz não é de esquerda, né? Aí fica osso demais para os caras poderem acompanhar. Então, há esta mudança paradigmática muito grande, e essa presença desses dois homens junto com o Bolsonaro realmente é uma nova cara que o Brasil está levando, isso me anima muito, isso me anima pra caramba. E aí vamos para a terceira parte que, vamos dizer, a parte pé no chão, realidade, saindo lá das montanhas frias, bonitas e nevadas da Suíça e voltando agora pro nosso universo tropical. Pois é, veja só, a participação deles vai ser bacana e tal, mas de alguma maneira a Bolsa de Valores já vem precificando o sucesso econômico do governo Bolsonaro, ao menos esse ano, né? Imagina-se, e o mercado, não digo que dá como certo, mas dá como provável,
que se aprove uma reforma da Previdência. Porém, isso é uma coisa muito cara pra gente quer muito que passe, porque é uma luta nossa desde 2017, uma luta muito clara para que a gente passe uma reforma da Previdência, isso vai mexer com corporações, etc e tal, mas o resultado pro Brasil vai ser muito grande, vai ser muito bom, é uma vitória monstruosa. Isso não é uma vitória, vamos dizer assim, você vai acreditar isso a um governo, não. Cara, isso é uma vitória de Estado, é um legado que vai deixar pro Brasil, é um legado que o governo Bolsonaro pode deixar, e todos os entes políticos, deputados, movimentos, formadores de opinião que lutarem a favor disso vão estar cumprindo um papel histórico, fazer uma mudança enorme nessa nossa máquina, que é uma máquina muito injusta. E ainda que o discurso esteja muito bacana em Davos, eu me preocupo com o mundo real do nosso Congresso, que vai tomar posse ali e vai votar seus presidentes em 1º de janeiro, porque provavelmente a gente vai ter Maia e Renan Calheiros, se nada mudar, ocupando a Câmara dos Deputados e o Senado. E aí a gente tem um centrão babando, ávido, a gente teve um primeiro mês de governo um pouco atribulado, inúmeros fatos acontecendo, se sucedendo, pouca articulação política, e aí nesse sentido preocupa-nos essa ideia de que a reforma da Previdência talvez não seja um fato que o mercado esteja esperando, porque se o mercado ficar frustrado, todos aqueles números maravilhosos que a gente está tendo agora na Bolsa, eles podem ruir, e isso é ruim demais para o Brasil, e aí vai ficar essa convocação, porque o que está sendo colocado como, vamos dizer assim, uma expectativa enorme em Davos, ela tem que ser transformada em uma realidade enorme na reforma da Previdência. A reforma da Previdência é a grande batalha, maior do que todas. Houve discussão agora sobre privatização dos Correios, beleza, desarmamento, beleza, tá tendo esse papo de Queiroz, mas nada disso iguala o impacto da reforma da Previdência. Ela é uma reforma realmente que muda o Brasil, e não pode ser qualquer reforma, tem que ser uma bela reforma da Previdência, uma reforma estrutural. E aí, Paulo Guedes vai precisar do nosso apoio, o próprio Jair Bolsonaro vai precisar do nosso apoio, e quando eu falo nosso apoio, é o teu apoio, é o apoio que você vai dar na ponta, aquele debate que você vai fazer, por exemplo, com aquele teu tio ou aquela tua tia, que eventualmente é um funcionário público sindicalizado, muito chato, que vai falar, vai pegar todos os argumentos que a esquerda for trazer, a esquerda vai trazer muitos argumentos para convencer a população de que não precisa de reforma. O Ciro Gomes avisou, me dê 100 dias aí para esse governo se estabelecer, depois eu vou vir com uma crítica muito séria. E os 100 dias são justamente os 100 dias para voltar à Previdência, Então a gente sabe muito bem que a esquerda, que está muito quieta agora, reparem, vai vir com tudo pro ataque nessa reforma. E aí, essa é uma espécie de batalha final. Eu costumo falar o seguinte, esse é um governo que, se você fosse comparar com uma Copa do Mundo, o primeiro jogo já é a final da Copa. O primeiro jogo desse governo é a Previdência, e a Previdência é a final da Copa do Mundo. Ela precisa ser vencida, ela precisa da participação tua, ela precisa de sabedoria das lideranças, sabedoria do Paulo Guedes, sabedoria do Onyx Lorenzoni, sabedoria do próprio Jair Bolsonaro, que é o presidente da República, em fazer as composições necessárias para que tenha-se maioria para fazer essa reforma passar. O Brasil sem a Previdência, ele vai virar papel, vai virar poeira. É igual quando o Thanos vestiu a manopla ali e decidiu matar metade. Vai virar pó. Esse é o resultado que o Brasil vai ter se a gente não conseguir passar essa reforma. Temos o nosso compromisso e eu espero contar com todos vocês para que o que virou agora, essa expectativa muito boa e muito bonita em Davos, se converta numa realidade com a reforma da Previdência. É isso aí, um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.